Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente tem percebido que está sendo discutido por vários profissionais em vários locais de trabalho, que é a ansiedade. Nós temos percebido que o número de pessoas com transtorno de ansiedade tem sido cada vez mais crescente. E aí, às vezes, a gente se interroga, se questiona por que esse número de pessoas ansiosas está aumentando cada vez mais. A gente sabe que a ansiedade, ela provém de questões genéticas, mas às vezes também a gente recebe pacientes que nos traz a informação de que está desencadeando um processo ansioso por conta da pressão que está sofrendo no seu local de trabalho, dentro da sua própria casa, que não está dando conta de resolver tantas questões, tanto de ordem pessoal quanto de ordem profissional, que a cobrança é muito excessiva em todos os locais às quais elas fazem parte. Então a gente precisa estar entendendo, compreendendo, se autoconhecendo para que a gente possa estar atentos quando esse processo ansioso estiver surgindo em nossas vidas. E como é que a gente conceitua, caracteriza a ansiedade? Normalmente, a ansiedade ela é caracterizada por um processo intenso e excessivo e persistente de preocupação que nós temos relacionado a questões do nosso dia a dia. Às vezes a gente fica preocupada no nosso local de trabalho de não darmos conta de determinada tarefa que nos é imposta. Às vezes nós ficamos preocupados demais com questões familiares das quais nós de repente não vamos conseguir dar conta, seja situação financeira, seja questões de relacionamento, seja questões com os nossos filhos. Então vão se acumulando várias questões da nossa vida diária, do nosso cotidiano, e isso vai gerando em nós uma ansiedade muito grande, porque nós nos vemos pressionados por várias questões das quais muitas vezes nós não conseguimos resolver. Ou até mesmo nós conseguimos resolver, mas ficamos tão apreensivos com a possibilidade de não darmos conta que a gente acaba ficando ansiosos demais com essas questões. Então a gente precisa ter um autoconhecimento, a gente precisa estar muito atentos àquilo que nós somos capazes ou não de dar conta, para que a gente evite esses pensamentos negativos que muitas vezes se apropriam de nós e faz com que nós pensamos que não vamos dar conta daquilo que nos é determinado, que nós nos propomos a fazer, que às vezes nós não somos nem determinados a fazer. São obrigações que nós mesmos sabemos que temos que executar no nosso dia a dia. Então, nós precisamos controlar essa impulsividade, esses pensamentos negativos de que em alguns momentos nós não vamos dar conta daquilo que nós propomos a fazer, para que nós não desencadeamos sintomas da ansiedade. Porque normalmente uma pessoa, quando está com pensamentos muito intensos, muito persistentes, de que alguma coisa vai dar errada, de que não vai conseguir fazer alguma coisa, ou está à espera de uma resposta que não vem no horário em que está esperando, ou a resolução de algum problema que não é
solucionado naquele tempo que você esperava, você vai ficando muito ansioso com essa espera e aí você começa fisicamente a apresentar alguns sintomas. Normalmente vem as ataques cardíacos, vem a respiração ofegante, às vezes você fica com falta de ar, com tontura. Então são sintomas que a pressão psicológica da ansiedade traz para você e você acaba correspondendo através de sintomas físicos. Então, você precisa controlar os seus pensamentos. Você precisa ter um autoconhecimento para você conseguir dominar essa ansiedade, para que você possa controlar os seus pensamentos. Nada te comprova, nada diz que aqueles pensamentos que você tem, de que algo não vai dar certo, de que algo não vai ser solucionado, de que você não vai dar conta de solucionar, resolver as metas que você se propõe a executar, são verdadeiras ou não. Então, sofrer por antecipação, sofrer com uma coisa que ainda não aconteceu, é você causar sofrimento, tanto psicológico quanto físico para você. Então, é importante que você saiba, que você entenda que muitas coisas que vai acontecer no seu corpo físico e que poderá desencadear um processo, um transtorno de ansiedade, é por conta dos seus pensamentos automáticos, por conta dos seus pensamentos negativos. E aí a gente costuma dizer que essa ansiedade ela pode ser tratada por você mesmo, em algum momento você não vai dar conta também e você vai precisar de ajuda de um profissional. E como é que você pode fazer o autotratamento? Você pode tirar um tempo para você descansar quando você ver que você está muito estressado, que você está muito sobrecarregado, que você está sendo muito exigido. Então, você tirar um tempo para cuidar de você, para você desestressar, para você cuidar da sua saúde mental e automaticamente da sua saúde física. Você se propor a fazer exercícios físicos, não necessariamente você estar dentro de uma academia, mas você fazer uma caminhada, você fazer uma corrida, você fazer um passeio em uma orla, você cuidar um pouco do seu físico também. E tirar noites proveitosas de sono, não ficar a noite toda ou no telefone ou no computador, impedindo que você tenha o seu descanso mental. Porque tudo isso, somatizando, vai criando problemas maiores para você, vai desencadeando mais ansiedade. Porque se você não está fisicamente bem, se você não está mentalmente bem, se você não está descansado, o seu corpo começa a dar sinais de que um todo não está funcionando bem. E aí você vai se prejudicando de uma forma totalizada em você. Então precisa cuidar de você também na parte física. E a gente também sempre fala que a crise, ela vem para a gente com sinais de que ela vai acontecer, né? Porque quando você começa a ficar preocupado com determinada situação e você já fica com respiração ofegante, já começa sinalizando falta de ar, fica com tontura, enjoo, náuseas, o seu corpo já está sinalizando para você que provavelmente vai acontecer uma crise de ansiedade. Então, se você já está tendo como sinais esse tipo de sintomas, você já pode automaticamente começar a lidar com isso e transformando os seus pensamentos para que isso possa ir amenizando. E a gente sempre orienta os pacientes
na questão da técnica da respiração, né? Inspirar e respirar lentamente. Que isso vai trazendo uma certa tranquilidade para você, você vai se organizando e você vai voltando ao normal. Muitas vezes você vai conseguir, outras vezes não. Vai depender de um conjunto de fatores. Se você está bem emocionalmente, se você está bem fisicamente, porque aí você consegue controlar esses sintomas. Agora, se você estiver totalmente se negligenciando em todos os sentidos, a coisa se torna mais complicada de você controlar esses sintomas que vêm antes da crise de ansiedade. Então, a gente precisa ter um autoconhecimento para poder a gente saber quando é que alguma coisa está funcionando de forma indevida, para que nós possamos estar prevenindo certas coisas que possam vir a acontecer conosco. E aí a gente fala que qual é o momento de você procurar ajuda médica no caso da ansiedade. Normalmente isso é indicado quando esse paciente tem pensamentos suicidas, quando ele já está se vendo incapaz de realizar suas tarefas de vida diárias e suas atividades profissionais. Quando ele está fazendo uso abusivo de álcool e de substâncias químicas. Quando há um desânimo e uma tristeza profunda. Nós sabemos que tudo isso provém também do processo de ansiedade. Então, se você está vendo que a sua vida está sendo prejudicada em vários âmbitos, que você já não consegue mais lidar com determinadas situações e que isso está lhe causando prejuízo, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, você precisa recorrer a profissionais para lhe ajudar. E muitas vezes não será possível fazer o tratamento desse transtorno de ansiedade somente com a ajuda do psicoterapeuta, do psicólogo. Muitas vezes você também terá que recorrer à ajuda de um psiquiatra. Então, nós não temos que ter vergonha nem ter medo de procurar profissionais que possam estar nos ajudando, porque nós podemos agravar muito mais a situação e podemos percorrer caminhos que às vezes podem nos causar muito mais prejuízo e nos impedir de voltarmos a ser os indivíduos que éramos antes. Então, nós precisamos estar atentos para não permitir que essa ansiedade nos direcione para caminhos muito mais difíceis de serem, às vezes, desligados. Então, a gente precisa se autoconhecer, em primeiro lugar, para saber que não está caminhando bem, eu não estou dando conta dessa situação, eu estou apresentando sintomas que estão ficando persistentes e por mais que eu tente fazer um autotratamento, eu não estou dando conta, então chegou a hora de buscar a ajuda de um profissional. Para que o meu problema, ele não progrida, mas sim que ele regrida. Então, nós temos que ter essa consciência do momento em que nós não damos conta de resolver algumas questões e que nós precisamos da ajuda de um profissional. E a ansiedade é uma coisa que nós estamos vendo que está, como que eu vou te dizer, invadindo, não, está fazendo parte do dia a dia
de qualquer faixa etária, seja de criança, seja de adolescente, seja de adultos, seja idosos. A ansiedade, ela está aí, atingindo todo tipo de pessoa, porque todos nós temos nossas preocupações, que vai diferenciar de indivíduo para indivíduo, de faixa etária para faixa etária, mas que todos nós podemos desencadear um processo de ansiedade. São muitas cobranças no nosso dia a dia, seja no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, e nós somos rodeados de medos, de inseguranças, e que tudo isso traz para a gente muita ansiedade, que gera em nosso corpo, em nosso organismo, muita ansiedade. Porque se nós temos medo, nós ficamos ansiosos. Se nós temos preocupações, nós ficamos ansiosos. E a espera, né? A gente tem dificuldade de esperar as coisas. E esse tempo que muitas vezes nós temos que esperar por algo, gera em nós também ansiedade. Algumas vezes essa ansiedade ela vai ser positiva, mas na maioria das vezes ela nos traz muito prejuízo. Porque às vezes a gente está com alguns sintomas físicos e nós relacionamos esses sintomas a algumas doenças. E nem sempre esses sintomas vão estar relacionados a doenças físicas, mas a doenças mentais. Então a gente precisa aprender a reconhecer o nosso corpo, a nos conhecer, para que nós possamos entender que não, essa falta de ar não é uma doença, essa taquicardia não é uma doença. Isso são sintomas de um processo ansioso que eu estou tendo por conta disso ou por conta daquilo. Então, lidar com determinadas frustrações, com determinados medos, com determinadas situações das quais nós não somos capazes de resolver, às vezes é difícil. E quando a gente sabe que a gente não tem condições de lidar com essas questões, a gente precisa buscar ajuda. E a gente não pode deixar que isso tome uma proporção de se tornar uma coisa muito mais grave, muito mais intensa, a ponto de nós termos que, de repente, se submeter ao uso de alguns medicamentos para amenizar alguns sintomas que essa ansiedade pode vir a nos acarretar. Então, é algo que a gente está vendo que está crescendo cada vez mais, é algo que está presente no nosso dia a dia, em nossas vidas, mas que nós não podemos nos acostumar e achar que estar ansioso é algo normal, é algo que faz parte do nosso dia a dia. Nós não podemos aceitar que isso seja uma coisa normal. É algo que nós podemos evitar e é algo que nós podemos tratar. Se não pode vir a nos trazer grandes prejuízos. Então, antes que venha nos trazer prejuízos mais graves, que nós possamos tratar inicialmente esses sintomas, essas dificuldades que a ansiedade vem junto com elas. A gente precisa entender que eu estou estressado, eu estou cansado fisicamente, eu não dou conta de resolver tantas questões, eu também preciso de um tempo para mim, eu também preciso cuidar de mim. Porque às vezes a gente vai aceitando tudo aquilo que nos é determinado a fazer, seja no nosso dia a dia, como mãe, como esposa, como dona de casa e também
com tudo aquilo que nos é determinado no nosso local de trabalho, que a gente quer dar conta de tudo porque nos é exigido tantas coisas e a gente se esquece que em algum momento essa máquina vai pifar. E aí, quando ela parar, tantas coisas vão deixar de ser feitas, tantas tarefas da mãe, da esposa, da dona de casa, da profissional, terão que parar, porque esse profissional vai estar doente, vai estar afastado da sua função, essa mãe, essa esposa, essa dona de casa vai estar, de repente, em um hospital de repouso e tudo não vai parar, tudo não vai ficar um tempo sem essa pessoa. Então, por que não tirarmos um tempo para nós, para cuidarmos de nós, para falar para o outro? Para aí, eu vou fazer, eu vou executar tais tarefas que estão sendo a mim determinadas, mas vou fazer no tempo em que eu posso executar. Não vou fazer nesse momento que está sendo exigido, porque neste momento eu não dou conta de dar conta de tantas coisas, mas na medida do possível eu vou estar executando todas elas. Mas eu preciso de um tempo também para sentar, para fazer as minhas refeições, para cuidar um pouco de mim, para olhar para mim, para ver, não, hoje estou cansado, posso fazer isso, isso e isso, mas isso e aquilo eu posso deixar para mais tarde, ou eu posso deixar para amanhã. Não necessariamente eu preciso estar executando hoje e estar causando em mim um excesso de produção, um excesso de cansaço, um excesso de estresse. Então, tudo isso muitas vezes só vai ser limitado quando a gente tiver algo muito importante, autoconhecimento. Quando nós nos conhecermos, quando nós tivermos consciência de que eu só posso ir até ali. Se eu caminhar além, eu vou me cansar, eu não vou dar conta e pode ser que isso me traga prejuízos, tanto físicos quanto emocionais. E isso pode vir a me acarretar um estresse tão grande a ponto de eu estar daqui a pouco com sintomas da ansiedade. Então, a gente precisa reconhecer até onde nós vamos e determinar aquilo que nós podemos e que não podemos fazer. E nós também precisamos ter consciência de que muitas vezes nos é determinado tarefas e funções que nem são nossas. As pessoas estão tão acostumadas que nós aceitamos fazer tudo para agradar o outro, que nós somos sempre boazinhas, sempre queremos fazer tudo, mesmo aquilo que não nos cabe, que as pessoas acabam se acostumando a nos pedir que faça isso, aquilo e acolá. E aí a gente vai se submetendo a fazer de tudo para agradar a todos e no final somos nós que acabamos adoecidos, cansados, estressados, esgotados e ansiosos. Então, que você possa refletir sobre muito dos sintomas físicos que você apresenta e que muitas vezes você acha que é uma doença, mas que na verdade são sintomas da ansiedade. Então, fique atento para você não entrar no quadro da estatística das pessoas com ansiedade. Cuide de você, cuide da sua saúde mental, que automaticamente você vai estar cuidando da sua saúde física. Um abraço.